Bom, mudando de assunto, em Recife, durante a entrega de chaves do programa Minha Casa, Minha Vida, o presidente Lula destacou a facilidade de governar para os pobres, em contraste com os desafios de atender aos ricos. Criticando o mercado financeiro, Lula disse que os pobres são gratos e demandam menos, reiterando seu compromisso com essa parcela da população. Além disso, anunciou a expansão educacional com novos campos do Instituto Federal de Pernambuco e da Universidade Federal também, que é parte do novo PAC. Em meio a essas declarações, o real sofreu desvalorização frente ao dólar e ao euro, com o dólar alcançando 5,67 e o euro 6,08. Meu querido Guilherme Mendes, primeiro que os grandes empresários e os banqueiros nunca ficaram tão satisfeitos, a verdade é essa. E não adianta pressionar o Banco Central, não é, para baixar juros se o governo continua gastando. Como é que você pode querer agradar os pobres aumentando, intensificando e agravando o déficit fiscal? Mas é só uma pergunta que eu sei que você deve ter uma boa resposta. Capês, o que o presidente falou é a mais absoluta verdade. O pobre tem uma carência infinita e tudo aquilo que o governo faz para oferecer, seja moradia, seja uma escola digna, seja acesso à educação, o satisfaz de uma forma muito mais considerável do que aquela pequena parcela que tem acesso a tudo e que talvez por isso viva em estágio eternamente depressivo, melancólico, até porque não tem mais o que buscar. Então, psicologicamente falando, o presidente acerta ao dizer isso, que é muito mais fácil governar para os pobres. E também não só seria porque eles são muito maiores, né? A quantidade, infelizmente, de gente pobre no Brasil é assustadora frente àquela pequena parcela que detém grande parte da renda nacional e do PIB nacional. Agora, vocês ficam batendo muito nessa tecla do gasto. Eu pergunto, Capês, como erradicar a pobreza, como erradicar a miséria se não for gastando? Ninguém, as organizações da sociedade civil não dão conta, as ONGs fazem um excelente trabalho, mas existe um problema estrutural social no país. E quem tem que tirar esse déficit é o governo. E não existe fórmula mágica. Se o governo não subsidiar educação, não fornecer moradia, não fornecer acesso ao transporte, não fornecer educação, grande parte da população não tem como sair do estágio em que se encontra. É importante se dizer isso. Não dá para se querer comparar um déficit fiscal de países desenvolvidos, como na Europa, ou até mesmo os nossos vizinhos aqui na América do Sul, sobretudo o Uruguai e o Chile, com a realidade social brasileira. Nós temos índices de desenvolvimento humano similares a países africanos, a países do leste da Ásia, cujo desenvolvimento social é super precário. E, no entanto, o Brasil hoje está com a 8ª economia e já dando farol no retrovisor da França para entrar no G7. E não há nada que explique tamanha discrepância. Como é que um país tão rico, com um gerador de tantas riquezas, tem uma população tão miserável? A resposta é essa: má distribuição. E quem vai fazer essa distribuição? Eu, você, pessoas físicas, pessoas jurídicas? Não, é o governo. O governo tem que fazer isso sim. E, nesse sentido, tem que gastar. Esse é rapidinho. Bom, vamos fazer um giro rápido nesse assunto, mas, querida Raquel Galinatti, o Guilherme Mendes disse uma verdade: o governo tem que gastar, mas gastar bem. 50 bilhões de reais de emenda parlamentar é gastar bem dinheiro público. Agora, 30 bilhões no ano eleitoral para os municípios, para atender as demandas nas bases dos deputados e dos senadores, é gastar bem. 16 bilhões de reais para a Lei Rouanet é prioridade. 5,6 bi para campanhas de vereadores, prefeitos, é prioridade. Então, não é questão de gastar, mas gastar bem. Porque se o governo gasta mal, aí aqueles que têm a obrigação de cuidar da educação, que é o município, cuida de creche, educação, ensino fundamental, o Estado, que cuida do ensino médio, ensino básico, acabam não tendo recursos para cuidar da segurança pública também. Então, como é que fica esse negócio, Raquel, da narrativa? O discurso é uma coisa e na prática você vê outra. Na realidade, eu acredito que a narrativa desastrosa do presidente corresponde com ações, principalmente de cunho ideológico. Quando um presidente da República fala que é mais fácil governar aos pobres, ali até posso analisar
algum requinte também de desleixo em relação à população brasileira. Quando a gente percebe que alguma parcela ideológica fomenta a permanência daqueles que estão em situação de miserabilidade e vulnerabilidade social absoluta nas ruas, quando fomentam que eles possam permanecer nas ruas, é permanecer com essa situação de miserabilidade, pois qualquer alteração, claro, será um trabalho para aquele governo, no caso, no governo federal. Quando a gente percebe também que essa régua, ela é por baixo, nivelada por um nível muito baixo, aquelas pessoas que não têm a dignidade da pessoa humana, que é exigida em todo ordenamento jurídico internacional, quando aquelas pessoas não têm acesso a saneamento básico, à saúde, à educação e principalmente segurança pública, e ali essa narrativa de reafirmar que ali é mais fácil, porque qualquer alteração, qualquer aceno do governo, como se fosse uma esmola político-social, agradaria os seus pretensos e eternos eleitores, eu acho que até essa fala não só é desastrosa, como é cruel.